Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá de Dharma. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância ou não de ter um guru, um lama, um mestre no caminho espiritual. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou dar só mais um minutinho para ver se mais alguém chega para a gente começar. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar desse tema que é um tanto polêmico, ter ou não um guru. E aí, se alguém for novo aqui, quero apresentar um pouquinho. O Chá de Dharma, ele é esse espaço de troca entre praticantes do Dharma não dual, principalmente dentro da escola do Trikamahasya Yoga, mas não, estamos abertos a praticantes de outras tradições também. Eu sou Shiva Priya, sou a Acharya em formação do Trikamahasya Yoga, instrutora de meditação nível 1. E aqui nós temos outros praticantes do Dharma não dual, vários do Trika Mahasiddha Yoga e vários instrutores do Trika Mahasiddha Yoga. E aí eu gostaria que vocês que são instrutores se apresentassem rapidinho para o pessoal conhecer vocês. Oi, 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 gente. Boa tarde. Muito bom estar aqui de novo no Chat Dharma. Eu sou Nathalie Caldas, Durga Murti, meu nome de iniciada. Sou instrutora de Kundalini Hatha Yoga, de nível 1 e 2, e instrutora de meditação também de nível 1 e 2. Estudante dessa tradição há um pouco mais de 10 anos e atualmente é a única coisa que eu faço. Dar aula, estudar o Dharma e dar aula. Essa sou eu. Passa aí para o próximo. Anuloma Shivanandini. Oi, eu sou Shivanandini, sou também acharya em formação do Trikamahasya Yoga, sou certificada no nível 1 e 2 do Caminho da Água, então, como instrutora também, e instrutora do Trika Method, que é
fundação, digamos assim, na nossa escola, que trabalha corpo, mente, energia de uma forma bem gostosa e fácil para qualquer pessoa se relacionar. Ana Loma tá podendo falar para você se apresentar? Tô podendo sim. Meu nome é Anuloma, nome de iniciação Nicolas, e eu sou instrutor do Kundalini Hatha Yoga, level 1, e Trika Method também. Então, vocês estão conhecendo aqui alguns dos instrutores do Trika Mahasaya Yoga no Brasil, que estão presentes hoje. E aí eu queria começar ouvindo vocês, justamente, por que é importante ter um guru. Na trajetória de vocês, por que que isso foi relevante? E não só um guru, mas uma linhagem autêntica, né? Porque um guru não necessariamente ele é tão importante no início do caminho. Alguns de nós até encontrou nosso guru bem no início, mas na visão dos 12 estágios que a gente menciona aqui às vezes, né, os 12 estágios de desenvolvimento humano, ter um guru se torna mais relevante a partir do quarto, quinto estágio, que é um estágio já bem avançado dentro do caminho espiritual. Nos primeiros estágios nem é tão fundamental, quando a gente está naquela fase de decidir qual caminho que a gente vai seguir, depois a gente escolhe o caminho e escolhe a tradição, né, com quem que a gente quer estudar, e não necessariamente a gente ainda tem clareza do nosso guru. E às vezes no início a gente nem tem clareza nem da linhagem, né? A gente fica um pouco experimentando diferentes tradições para ver onde é que a gente realmente tem maior afinidade, é onde que a gente vai se dedicar a longo prazo. E é bom ter essa experimentação no início até a gente discernir com bastante clareza qual o caminho que a gente quer seguir. E aí depois que a gente escolhe a tradição, vem a escolha do guru. Então não é uma coisa que precisa ter um mestre tão cedo, né? Mas tá numa linhagem autêntica, isso a gente valoriza demais. Então, eu queria ouvir um pouco vocês três sobre a importância que foi para vocês de encontrar uma linhagem autêntica do Dharma não dual e de ter um mestre. Bem, na minha experiência, tudo aconteceu muito rápido, então eu considero que eu encontrei o meu guru, o meu mestre, em pouco tempo que eu estava me envolvendo no mundo do yoga, né? Eu comecei a praticar yoga postural, vinyasa, era vinyasa o tipo de prática que eu fazia, e depois de mais ou menos um ano e meio, eu vim descobrir o meu guru. Então, eu não considero que foi, assim, muito tempo. E isso também não significa, de forma alguma, que eu já estava em um estágio mais avançado, preparado, pronta para encontrar o guru, né? Longe disso. E, assim, então eu acredito que a minha experiência, ela não é o que costuma acontecer. Na verdade, eu acho que o mais comum é a gente se envolver com práticas espirituais, orientais, vamos colocar assim, começar a ler livros, começar a pegar alguns trechos aqui e ali na aula de yoga, ou vídeos no YouTube, etc., até você conseguir ir de encontro com uma tradição autêntica. E entendendo isso e vendo muito do que costuma acontecer, dessa confusão, esse foi um dos motivos que eu pensei até na importância desse tema, para entender essa importância, por que é importante a gente estar já numa tradição autêntica, ou numa linhagem, né? Numa linhagem e tradição. A linhagem, ela significa que o nosso mestre, ele teve um mestre, que teve um mestre, uma forma muito simples aí de colocar, né? E não somente teve um mestre, mas teve um mestre dentro de uma tradição. E a nossa tradição, a tradição do Dharma Tantra não dual, ou seja, segue essa filosofia, né? Então, esse é como se fosse o selo de garantia. É um selo de garantia que, tipo assim, o meu mestre, que teve um mestre,
Ele alcançou os estágios, vamos botar assim, entre aspas, que se é prometido, né? E o mestre dele e o mestre mais. Então, tipo, tem um selo de garantia. E os praticantes ali daquela tradição, de acordo com o envolvimento de cada um, se é um praticante que a gente chama, né, externo ou interno, alcançando o seu fruto, né? Então, eu vejo assim, na minha visão, que a importância de estar numa tradição autêntica é essa: as coisas são claras, o entendimento do que você recebe do seu mestre é claro, a filosofia ela é clara, ela orienta, a visão orienta, e te dá as práticas de acordo com aquela visão que vai te dar um certo fruto, né? Então, a ideia de vir com esse tema para poder deixar mais claro, porque quando a gente está no começo, tudo é muito confuso. E, atualmente, existe uma onda de dizer que nós não precisamos de um mestre, que nós não precisamos de um guru, que só o entendimento de linhagem ou tradição, né? E assim, que a gente é meio que uma moda, né? A gente tem o nosso próprio guru interno. E isso, na verdade, pode prejudicar no caminho, né? A gente precisa do guru por diversas razões. A gente precisa daquele mestre ali que alcançou a realização, porque ele que vai ter a condição de te introduzir também. Não quero deixar muito técnico, mas já está ficando complexo. Bem, vou finalizar aqui, até para não estender muito a minha fala, deixar também o pessoal falar aí, e qualquer coisa eu retorno para essa parte. Mas eu vejo que a importância da tradição e da autenticidade é essa daí, porque senão tudo fica muito confuso e perdido e não chega a lugar nenhum. Eu acho que essa confusão também às vezes se mistura com as nossas sombras, sabe? As partes nossas que a gente tem dificuldade de enxergar, nossos pontos cegos, assim. E aí, quando a gente não tem um mestre, ainda não escolheu uma tradição para seguir, a gente pode ficar bebendo de várias fontes, sabe? E só naquilo que é gostosinho, confortável, que não mexe muito com aquelas áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade de superar e crescer. Então, quando a gente tem um mestre, ele é um espelho muito claro e límpido, assim, de sabedoria para nos apontar: "Ó, você está se enganando aí nessa parte, você não vai amadurecer nisso aí não". Então tem esse professor vivo, né, que nos conhece, que tem um relacionamento guru-discípulo, que nos aponta aquelas partes nossas que a gente não quer enxergar, e nos aponta onde a gente está com uma visão distorcida da visão, da filosofia, da base do caminho, e onde a gente não estava, onde a gente empaca nas práticas também, né, para a gente poder ter esse fruto. E quando a gente está bebendo de várias tradições diferentes, o que faz parte no início, mas chega uma hora que a gente precisa escolher, eh, a gente também tem a chance de se confundir, porque mistura, né, aí pega uma tibetana que vem de uma tradição, aí pega uma indiana que já é outra linguagem, né, já é o sânscrito, já tem é outra terminologia, ou às vezes são 2 indianas, as 2 usam sânscrito, mas de formas completamente diferentes, aquela mesma palavra tem outro significado, e isso gera muita confusão. E dificulta também que a gente avance, porque a gente fica só pegando um tiquinho de cada um como uma colcha de retalho, que às vezes não chega a lugar nenhum, se a gente não tem um caminho muito claro para seguir, né. Até dentro do Trika Mahasaya Yoga a gente tem vários caminhos, né, a gente tem o caminho da água, o caminho do fogo, o caminho da meditação, o caminho do guerreiro, do consorte, porque cada um vai ter uma forma que a gente aborda a espiritualidade de uma maneira mais fluida, que para mim é mais natural o caminho da meditação, para Shivanandini vai ser o caminho da água, para Durga vai ser o caminho do fogo, cada uma tem o seu jeito de de entrar nessa estrada mais profunda do caminho espiritual, né. No início não é tão importante a gente saber tão especificamente, a gente precisa fazer a fundação, que leva tempo e que já é muito transformadora, mas chega uma hora que a gente precisa ter clareza e um caminho bem claro para seguir. Ter uma tradição, ter uma linhagem autêntica é muito importante, né, para ter uma direção muito clara e ter esse mestre que nos orienta quando a gente se distrai e acaba
perdendo tempo aqui e ali nessa coisa curiosa que a gente tem de ficar experimentando um monte de coisa, né. E aí queria ouvir também Shivanandini e Anuloma sobre isso. Tem uma coisa que o Guruji falou no satsang que eu achei muito legal, que ilustra muito bem isso que você falou, que é o cavar os buracos, né? Então, muito comum quando a gente entra numa busca de autoconhecimento, da espiritualidade, isso é a minha história, tá, gente? Eu desde nova, assim, desde muito novinha, eu queria entender, queria aprender sobre espiritualidade, queria me conhecer, queria conhecer mais do que só isso. Então eu fui buscando em vários lugares, assim, eu ia na Umbanda, eu fui assim na Igreja Católica um tempo, era da Pastoral do Adolescente, cantava no coral. Depois aí comecei a visitar várias outras religiões mesmo, querendo pesquisar, e depois disso conheci a nova era, né, o New Age, e fui indo em cada hora numa terapia, numa professora. E, enfim, ia buscando de tudo um pouco, porque eu estava no shopping mode, como diz o Guruji, no modo compras. E, assim, dentro da minha história, lógico, que se eu tivesse encontrado a minha primeira aula de yoga que eu fiz na vida, eu tinha 13 anos de idade, foi Kundalini Yoga de Yogi Bhajan. Então já se falava muito de guru discípulo. A minha professora de Kundalini Yoga tinha lá a fotinha do guru dela no altar, e eu achava aquilo incrível. Mas tudo me parecia assim, eu não estava pronta para fazer esse compromisso com uma pessoa, com um guru. Então eu estava me experimentando. Acho que eu era muito nova também. Ainda me considero muito nova cronologicamente, mas estava experimentando. Então, e estava isso, no modo compras da espiritualidade, experimentando aqui um pouquinho, ali um pouquinho. Tinha uma experiência, uau, incrível, nossa, aquela visão espiritual. E estava muito deslumbrada também com isso, assim, sempre fui uma pessoa muita facilidade de entrar em hipnose, entrar no estado meditativo. Então eu ficava assim, achando que aquelas experiências que eu estava vivendo, que eu acho que também é muito comum dentro da busca espiritual, no mundo espiritual, a gente se identificar com as experiências que a gente tem. Nossa, eu vi uma luz, apareceu para mim o mestre fulanozinho, Joãozinho de não sei o que lá das plantas. E a gente vai realmente tendo experiências incríveis, mas assim, eu comecei a perceber que só aquelas experiências estavam vazias, né? E eu já tinha um chamado grande assim para encontrar uma pessoa para me guiar, porque eu acho também que dentro, né, da espiritualidade a gente acaba é, criando novas identidades, né? Então era uma Luísa espiritual agora, melhor do que as outras pessoas. Namastê, acendia um incenso, limpava o meu cristal. Então não tinha muito alguém que era o exemplo do fruto que eu queria, até porque eu acho que eu nem sabia qual fruto eu queria, eu estava tão identificada com as experiências extáticas, assim, de êxtase e do reino dos deuses, que eu nem entendia naquela época o que era o fruto que eu buscava. Eu, na verdade, queria conhecer a minha verdadeira natureza e não ficar ali deslumbrada com aquelas viagens espirituais que eu tinha. E foi muito engraçado. Eu lembro, eu tinha um professor que eu considerava assim, como eu já estava buscando um mestre na época que eu conheci o meu mestre, eu já estava buscando um mestre. Então, com 16 anos, mais ou menos, eu conheci o meu professor na época, e uso aspas, porque ele não é um guru, ele não é uma pessoa, assim, muito new age, nova era, e aí eu posso contar minha experiência de como foi uma experiência extremamente negativa eu ter uma figura de poder que estava ali se colocando num lugar de guru espiritual e que foi extremamente nocivo para mim. Assim, causou danos nas pessoas que seguiram ele, completamente irresponsável, e, enfim, é uma pessoa sem a realização, sem o fruto, e aí entra também, Shiva Priya e demais pessoas, você ter
certeza e saber averiguar isso que a Durga Murti falou, a autenticidade daquele professor e daquela linhagem. Então, eu estava com um professor New Age, que não tinha nenhuma linhagem, que ensinava e fazia catarses e etc., coisas que vinham de linhagem nenhuma, que muitas vezes ele inventou da própria cabeça dele, e isso pode ser muito perigoso, sim, né? Porque eu estava ali pronta, sincera, buscando, né, alguém, então eu servia ele e, enfim, me entregava de corpo e alma nos processos, no tudo que ele propunha, e isso foi assim. Demorou muito tempo, também eu era muito nova, eu tinha 16 anos, então demorou muito tempo para eu perceber que eu estava numa relação abusiva, na verdade, que não era uma relação mestre-discípulo e tudo mais, e perceber que existe tal coisa como uma linhagem autêntica, como um guru autêntico, tal, 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 tal. E foi através do Anuloma, o Nicolas, que está aqui. Eu conheci o Anuloma e o Guru Seva, e eu acho que eu já estava muito pronta, assim. Eu estava com o meu coração já muito, querendo muito encontrar o meu mestre. E aí eu conheci o Anuloma e o Guru Seva, e a sensação que eu tive quando eu conheci eles a primeira vez é que eles estavam me entrevistando para ver se eu... Porque eu acho que eles já sabiam, eles tinham uma intuição, não sei, a Anuloma pode depois confirmar, mas eu sinto que a Anuloma e o Guru Seva tinham uma intuição que eu tinha uma afinidade com essa linhagem, com Dharma Buddha e tal, e parecia que ele estava me entrevistando, assim, sabe? Tipo, checando assim qual era a minha mesmo, e não deu outra. Eu fiz algumas práticas com Anuloma assim na hora da primeira prática de fundação. Eu tinha um pouquinho de preconceito porque ai, muito feminista, essa história de guru, homem, já estava meio machucada também da minha outra pseudo-relação guru-discípulo que eu tive, então eu tava meio assim, ai, esse cara aí, não sei o quê, não é machista, não. Então foi engraçado, que eu tive uma resistência e na hora que a gente fazia as práticas, a gente fez a prática de fundação, de imaginar o guru em cima da cabeça, derramando bênçãos, na hora ali, eu falei, puta que pariu. Gente, desculpa, não sei se pode falar palavrão. Pronto, foi. Falei, caramba, tem alguma coisa inexplicável aqui, alguma conexão muito forte, inexplicável. Chorava, ficava emocionada, e daí eu. E é muito doido, assim. Ai, desculpa. É muito doido essa coisa, essa relação guru-discípulo. Você sabe, você reconhece o seu guru. Alguns demoram um pouco mais, outros reconhecem através da foto, sequer. Como foi com o nosso guru, que reconheceu o Satyananda pela foto, né? Como bate, assim. E aí eu marquei uma sessão de Nadi Reading com ele, de astrologia. E assim, foi na hora, assim, eu já sabia que era meu guru. Aí a gente trouxe ele para o Brasil, foi em 2017, isso, eu acho. E foi na hora, assim, nossa, eu chorava, todos os ensinamentos. Eu acho que teve a Ingrid que conversou comigo, não sei se ela tá aqui ainda. Ingrid conversou comigo e falou assim, gente, mas eu fiquei muito tocada, emocionada. E foi assim que eu me senti, eu chorava nos ensinamentos, não sabia, nem sabia por quê. Falava, gente, mas por quê? Hoje eu entendo a sensação que me dava. Quando eu olhava para ele e não. E eu acho que, assim, é legal a gente tirar essa personificação. Não é ele, pessoa, ser humano, Dharma Bodhi, Kolbjorn Martens, né? Seja lá qual for o nome que ele vai usar. Eu olhava para ele e eu via o Guru Tattva, que é esse esse reino não palpável do Guru. Então eu olhava para ele e eu via que ele tinha aquilo que eu sempre buscava. Então na hora que eu olhei para ele eu senti que eu tinha encontrado aquilo que eu senti saudade toda a minha vida, que na verdade era a minha própria essência. Então ele era como um espelho polido, onde eu pude olhar e ver refletido a minha essência. Então foi assim, uma explosão, parecia que era sei lá, um fogo de artifício explodindo no meio do universo, cheio de estrelas, eu tava lá, que isso? Então a sensação foi essa, assim, de tipo, essa saudade que sempre eu senti e não tinha nome, finalmente eu entendi o que é e agora eu consigo saber para onde eu vou e qual caminho eu vou trilhar para estar cada dia mais perto. E assim,
confesso, né? Eu estou aqui, sou acharya em treinamento, tenho certificações, estou 5, 6 anos na escola, e a minha fé, digamos assim, essa devoção, ela não é inabalável. Porque existem, lógico, várias partes da minha personalidade, do meu ego, que morrem de medo de realmente reconhecer a minha própria natureza. Porque no momento que isso acontecer, vai cair por terra muita coisa que eu acho que é verdade hoje. Então, todos os dias eu tenho que me vigiar, eu tenho que sentar, eu tenho que fazer o meu sadhana para nutrir as partes de mim que querem esse reconhecimento e domando, ensinando e apaziguando as outras partes de mim, da minha personalidade, as minhas partes sombra, entre aspas, muitas aspas, que me seguram para trás disso. E eu acho muito legal para esse tema, eu acho um tema incrível, maravilhoso. Acho que a gente pode, inclusive, fazer até um grupo de estudo daquele livro Relação Mestre-Discípulo. Acho que eu já falei muito, tá? Vou fechar minha fala. Aquele livro, a relação guru-discípulo, que aquilo foi muito importante para mim, para minha jornada, porque nós, como ocidentais, a gente não é ensinado a entender esse relacionamento entre guru e discípulo, porque não é um relacionamento entre eu, Luísa, e o Cole Martens, o Dharma Bodhi. Não é uma relação entre nem Shivananda e Dharma Bodhi. É essência com essência ali. E é, enfim, acho que seria interessante, recomendo para todo mundo que está nessa busca, que pensa na possibilidade de buscar um guru, um professor para guiar, ler esse livro, Luz no Relacionamento Guru-Discípulo, e no mais é isso, gente. Ninguém vai numa trilha, no meio de uma mata fechada, com alguém que você quer chegar num ponto, ninguém vai sozinho. Alguns vão, né? Mas um caminho é muito mais tortuoso. Você ir sozinho na mata fechada, abrindo, querendo chegar num lugar que você nem sabe onde é. Por isso, escolher alguém que já trilhou pelo menos boa parte desse caminho e já teve vislumbres da onde, no mínimo, né? Ou se não já chegou lá onde você quer ir, vai poder te levar passo a passo, vai falar, olha, ali tem um buraco, cuidado com o buraco. Ali tem uma cobra venenosa, que tá o antídoto da cobra. Então, o guru é isso, né? É um guia que vai te levar aonde você quer. Mas primeiro, antes de buscar um guru, você tem que ter claro qual é o fruto que você busca, porque se você não sabe o que você está buscando, você não sabe para onde você está indo, fica difícil achar um guia, né? E qual é o caminho que você vai querer trilhar? Porque existem um monte, existem vários. Tem o Tantra não dual, o nosso. Existem caminhos dentro do budismo, dentro do Dzogchen, dentro do taoísmo, dentro de inúmeras linhagens. E cada pessoa vai se identificar com um, né? Acho que é isso, gente. Passo minha palavra aí. Acho que eu vou não buscar falar coisas que não foram ditas ainda para complementar. E falar um pouco da minha experiência pessoal. Para mim, nunca nem foi uma questão. Não sabia de nada quando eu conheci Dharma Bodhi. Eu já achava que eu sabia muita coisa e não sabia de muita coisa. E quando ele foi me informando as coisas, para mim pareceu óbvio. E o que eu falo assim, se ele tivesse realização em cristianismo ortodoxo grego, eu praticaria cristianismo ortodoxo grego, porque para mim ele tinha transmissão, seja lá o que ele estava ensinando, eu queria saber, né? Então assim, eu falo que às vezes você fica, isso aí é curioso, né? Que às vezes você escolhe a linhagem antes do guru, mas pode ser o oposto também. Pode ser que você tenha um professor que você quer receber alguma coisa dele, seja lá o que ele quer te ensinar, você quer aprender, porque seja lá o que ele fez, funcionou para ele. Então você tem confiança que aquilo vai funcionar para você e tem essa ressonância. Então, sobre isso, tem esses dois lados, né? Você pode estar apaixonado pelo. E eu já era, de fato, apaixonado pelo Shaivismo da Caxemira e pelo Tantra Nandual, pela filosofia e a Advaita Vedanta. Eu amava tudo isso já antes. Então, de fato, essa congruência, mas isso não é necessariamente uma coisa que é imprescindível. Às vezes você não gosta tanto de Shaivismo, mas você pode estar buscando uma ressonância com a transmissão viva, né? A gente fala que o que você quer de um mestre quando você encontra ele não é um mestre que te faz sentir bem, que você fica em êxtase divino, né? Eu acho que o Nankai Norbu falava isso, né? Que na qualidade, na presença do mestre, somente para. Somente para e você está aberto para receber transmissão e para isso e conexão com a essência. Então, esse é um bom sinal de que é um mestre que você deve
prestar atenção ou ficar mais próximo dele. E eu acho que vocês podem perceber, sobre o que todo mundo falou, que a questão não é para a gente se você precisa de um mestre ou não. É quando. Mas isso vai depender do que você quer. Se o que você quer é sanidade básica, você quer estar bem no mundo, sem muita reação emocional, criando família, com carreira próspera, finanças prósperas, para isso, de fato, você não vai precisar de um mestre. Você pode seguir as práticas online, participar de um ensinamento ou outro, que eu falo assim, não seguir uma relação mestre-discípulo, né, com iniciação e votos, nem nada disso. Para isso, você não precisa de um mestre. Se tiver, tudo bem, mas se não tiver, não é imprescindível. Você pode fazer prática só de fundação, fazer Hatha Yoga Level 1, fazer Ayurveda, enfim, inúmeras coisas que não precisam de ter mestre. E você vai ter o fruto, que é a sanidade básica, que é um fruto muito alto, né? Por favor. Se todo mundo tivesse sanidade básica, o mundo seria bem melhor. Então, agora, se você quer iluminação em uma vida, né, que a gente chama de Mukta, liberto, moksha, aí você vai precisar de um mestre. Não tem como fugir disso. Só que só dizer isso é uma coisa meio ambiciosa e audaciosa, né? Caramba, você quer iluminação em uma vida séria? Ou você quer pelo menos ter uma morte consciente, onde você vai se preparar para a próxima vida, no bardo, no pós-vida, você iluminar? Então, acho que só dizer isso, para me ficar confortável falando isso, já foi uma coisa que demorou muito tempo. Porque é uma coisa meio muito estranha para a maioria das pessoas, né? E se o objetivo de fato é esse, é iluminar em uma vida, aí você vai precisar de um mestre. Não tem como contornar isso, porque, né, 99,999% das pessoas que chegaram a esse estágio tinham um mestre também. E o mestre é uma linhagem autêntica, mestre-discípulo, como todo mundo já falou aí. Então, eu acho que E outra coisa também sobre o conceito de guru e de mestre, é uma coisa que a gente não falou aqui, que é importante falar também. Depende de tradição, né? Eu não falo que é no lama e guru, né? No nosso caso, a gente fala que tem guru externo, guru interno, guru secreto e guru super secreto, que é a fusão de todos, né? Na budismo tibetano tem 4 tipos, né? Eles falam que tem o lama externo, tem o lama que é os conhecimentos do Dharma todo, que você estuda, tem o lama que é a sua perspectiva interior, né? Seu guru interior que está te guiando, que é parecido com a tradição Shaivista nesse aspecto também, né? E tem a fusão de tudo. Então, você pode entender também guru e mestre como essa sua intuição interior, né? Sua conexão inerente com o Guru Tattva, enquanto você não tem o mestre. Tanto que nossas práticas no início, de prática de fundação, grande parte delas para isso, né? A gente faz Agnya Chakra Shuddhi, né? Que é para ligar nosso discernimento, quando você tem discernimento para saber agir, porque a gente não tem o mestre ainda, então a gente precisa contornar as suas experiências, romper com vícios, desenvolver virtudes, e sem o mestre não é tão claro como fazer isso. Aí a gente tenta, pelo menos, trabalhar com Agnya Chakra, né? Tá bem potente para você ter discernimento. Então, isso é uma coisa importante saber também. Quando a gente fala guru, a gente está falando do guru externo, do guru interno, do guru mais que interno, todos eles juntos, né? O mais importante, obviamente, para a gente vai ser o guru externo, porque ele simboliza todo esse guru tattva que a gente chama, esse espaço benéfico, humano, que guia os seres à iluminação, pela essa transmissão e por essa ressonância, né? Outro ponto importante que eu acho também sobre guru, só para finalizar, é que eu acho que, como ser humano, você é muito influenciado por conduta, por imitar, por perceber como agir em situações complicadas. Então, isso qualquer primata é assim, e ser humano também é muito dessa forma. Então, o contato com uma pessoa que tem realização vai te dar esse exemplo de virtude. O que é viver os 21 preceitos a todo momento? O que é agir de forma compassiva? Você não tem referência disso às vezes na sua vida. Às vezes você tem sorte, tem uma tia, uma avó, um primo que realmente é muito compassiva, muito benéfica, abundante, vive para servir e vive para cuidar, toma responsabilidade por toda a comunidade, por toda a família. Que incrível que você tem isso. Mas se você não tiver, o guru pode ser uma boa inspiração de como agir e como seria de fato viver os preceitos de conduta, viver os raios de virtude da iluminação. Então, acho que esse é outro ponto importante de espelhamento e de exemplo que o guru, ou pessoas do Kula que já estão mais avançadas também, né? Te inspiram bastante. Eu sei que sempre que eu vou para Costa Rica, estou com um pessoal lá que estuda com mais afinco, até com o pessoal aqui de Vitória que está estudando mais, está praticando muito, e você vê que tem já um tipo de fruto, é muito inspirador para mim, como praticante também, para ver que de fato o caminho funciona, né? Porque você tem que ter esses testemunhos vivos de pessoas que estão praticando. Acho que é basicamente isso que eu queria compartilhar.
Muito obrigada, Ana Loma. E aí queria abrir a palavra para qualquer pessoa que queira trazer um pouco da sua experiência ou perguntar, tirar dúvida, trazer algum questionamento diferente, algum ponto diferente que a gente não falou, seja alguém que já pratica no Trikamar Siddha Yoga, que pratica outra forma de Dharma, ou está experimentando, está chegando nesse caminho agora, enfim, está aberta. Se ninguém falar, Shiva Priya, conta a sua experiência também, faltou você. Tem que compartilhar sua experiência aí com a gente também. Posso falar. Quem quiser falar, pode levantar a mão aí que eu fico sabendo, tem mais gente para falar. Eu não estava procurando como anuloma e também, no meu caso, eu nem sabia o que que era Tantra e Dharma não dual e nada disso. Eu estava praticando, eu era psicóloga relativamente recém-formada e estava trabalhando com uma técnica bem nova era, assim, de prática integrativa, de terapia energética, que tinha uma visão Vedanta como base. Então eu estava curiosa, assim, com um pouco dessa coisa da espiritualidade. Eu era agnóstica, não tinha crença nenhuma. Mas estava um pouco curiosa de entender o que que era essa consciência, que eu via que tinha algo ali que eu estava mexendo energeticamente nessa prática mais de nova era e queria entender mais. E aí eu fui para uma palestra lá na FRJ, que teve um evento Corpo, Mente, Consciência, alguma coisa assim era o título. E em 2011, que foi organizada pela Colesvera, que é da nossa cola, da nossa sanga. E ela trouxe mestres de várias tradições diferentes, e o Dharmaburi estava lá entre vários mestres do budismo, de muitas tradições. Foi um evento super rico. Não fui com a cara do Dharmaburi, ele estava falando umas coisas super controversas, eu fiquei bem incomodada. Eu peguei também a fala dele já bem no meio, assim, e não me conectei muito. Me incomodou, né? Me afetou emocionalmente. Não foi uma coisa que passou batido. Mexeu comigo, mas mexeu negativamente, né? Teve uma resistência, assim. E aí, depois eu vi uma fala do Christopher Wallace, do Harishi, que era discípulo da Dharmabori, falando sobre o Tantra, falando sobre a perspectiva histórica. E ele é um grande estudioso, né? Dessa parte. Então, ali foi uma sensação de reconhecimento absurda. Então, para mim, veio a tradição primeiro. Foi de reconhecer, tipo, isso que eu sempre pensei, sempre foi minha visão de mundo, e eu nunca soube botar palavras nisso. Eu comecei a chorar no meio da palestra, assim, e eu tava com meu namorado da época, ele não tava entendendo nada. E eu tava tipo, você não tá ouvindo o que ele tá dizendo? Tô, mas não tô entendendo porque você tá chorando. Ele não teve essa sensação de reconhecimento, né? Eu tive. Então foi tipo, não sei, esse cara que saiu lá da Califórnia falando dessa tradição que ninguém nunca ouviu falar, dos cantos mais obscuros da Índia lá, e é simplesmente a minha casa, assim, faz a sensação de voltar para casa. Eu falei, eu preciso praticar isso. Aí eu me inscrevi no curso do Harish no fim de semana e fui procurar saber mais e estudar mais. Estudei mais com ele, e fui entendendo mais. Falei, tá, eu preciso me iniciar, eu preciso de um mestre. E aí descobri que o mestre dele era o Dharmabori e aquele cara. Eu não sabia de outra, né? Eu não conhecia nenhuma outra escola, outro mestre. Falei, então é isso. Aí comecei a frequentar o grupo que tinha, na época se reunia aqui no Rio, em Laranjeiras. E aí eu comecei a frequentar de vez em quando, e achando tudo muito esquisito e tal, mas sabendo que, tipo, eu preciso estar ali, assim, eu não- ainda era meio estranho no início, essa coisa de deidade, visualizações e tal, eu era muito cética, assim. E aí eles que estavam organizando a vinda da Armabori voltava no ano seguinte. E eu falei, tá, eu vou. Não deu para conhecer ele da outra vez direito, então vou participar dos cursos com ele esse ano, em 2012, para ver, né? Já que ele é o mestre, dar uma chance, assim. Muito prepotente. E aí, aí quando eu realmente me abri, assim, para conhecê-lo, foi realmente a sensação de. É, é
de reconhecimento muito grande, né? Que cada um tem a sua maneira. E para mim foi tipo, é ele, não tenho dúvida. E aí eu já queria entrar no programa Acharya, que é esse programa, para quem não conhece, para quem quer dar continuidade à linhagem, né? Quem quer ensinar essa linhagem do início ao fim e poder dar continuidade a esses mestres que vieram antes. É uma responsabilidade gigante, que eu não tinha a menor noção do que eu estava me metendo, mas eu já queria me meter. E aí eu já queria, e aí, né, porque eu tenho um pouco essa tendência, quando eu realmente me acho assim, eu quero ir fundo e quero ir com tudo. Mas o meu ego, assim, resistiu muito, porque ele já começou a me falar, então você vai ter que mudar isso, você vai ter que mudar aquilo, e aí meu ego já começou, tipo, não, eu não vou abrir mão de tudo, e essa coisa que Shivanandini falou de como assim esse homem mandando em mim? Que história é essa? A parte feminista minha berrou. Como você tem um mestre, que eu nunca achei que ia ter um mestre na vida, como você tem um mestre homem, como você tem um mestre homem americano, e tipo, tudo que eu nunca ia imaginar que eu ia ter um dia. E eu tive que abrir mão muito desses preconceitos que eu tinha sobre isso, ainda mais a gente sendo ocidental, que não tem menor. Não faz parte da nossa cultura ter um guru, é muito esquisito. Então, minha mente brigou muito com isso, nos primeiros anos, principalmente, e às vezes ainda vem conflitos. E aí foi um percurso de poder rever esses preconceitos que eu tinha, de abrir mão de certas coisas, de reconhecer o que estava acontecendo ali, porque não era sobre ele ser homem ou ser americano, ou a personalidade dele, muito polêmica, não é sobre isso, sabe? É sobre isso que a Shivanandini falou do Guru Tattva, né? Dele ser a representação dessa essência para mim. E que cada um vai ter esse reconhecimento, né? Ele não vai ser essa representação da essência para todo mundo. Nem para todo mundo que pratica o Tantra não dual, né? Cada um vai ter essa afinidade com o mestre. E depois eu tive a sorte de conhecer outros mestres. E que são professores complementares para mim, né? Ele é o meu guru raiz, ele é o meu norte, mas eu tenho outros mestres de onde eu bebo também e que eu nunca imaginei que eu fosse beber de outras fontes. Depois que eu entendi que ele era meu mestre, eu era muito focada e fiel e pensava, não é aqui, eu não preciso de mais nada. Mas depois aconteceu no meu caminho, de eu senti que eu precisava dessas outras, beber de outras tradições também. E eu conversei com ele, fui para ele falar sobre isso e ele me apoiou, não, eu acho importante, vá. E está sendo muito rico de ter essa referência em outras tradições e ver que é a mesma coisa, sabe? Porque também é um Dharma não dual tradicional, então não tem dissonância. É, então acaba complementando, é muito especial ter essa relação com o Guru. Desejo que vocês encontrem de vocês. Mas fala lá, Wagner. Oi, pessoal, eu tô me dirigindo para casa, então talvez a internet caiu um pouquinho. Foi muito legal ouvir a história de vocês. Eu acho que a minha história contribuiria. O Dharmabudhi ainda não me aceitou como discípulo, né? Eu não sou iniciado. E aí eu tô praticando para que isso aconteça um dia. E é o meu desejo profundo que isso aconteça. Mas eu acho que o que eu teria a acrescentar para minha história, para talvez, né, para as pessoas, eu não sei com quem é que a gente está falando, isso vai ficar gravado. Eu comecei no mundo do yoga, né, sendo ateu, e no yoga postural moderno, não era, e eu nem sabia que era isso na época que eu comecei. Yoga de estúdio, de academia, a Ashtanga, essas coisas, para quem não entende o termo yoga postural moderno. E todas as práticas relacionadas com espiritualidade eu ignorava. Eu achava que eu não, assim, não preciso disso. E ao longo dos anos, a prática com yoga, e eu fui se tornando praticante e depois professor, foi soltando algumas coisas e minha vida foi mudando. E uma dessas coisas que mudou é essa não necessidade de me afirmar como um ateu e deixar algum tipo de experiência. E eu comecei a flertar com a Umbanda, por conta de uma amiga, e foi onde aconteceu uma iniciação espiritual. Então, eu falava, inclusive, para meus alunos, que eu não praticava espiritualidade exatamente dentro do yoga e meditação, que eu praticava yoga e meditação, mas espiritualidade eu tratava dentro da Umbanda. E que onde as camadas da realidade começaram a, a se mostrar para mim e saber que eu não entendia tudo que existia entre o céu e a terra. E aí, depois que isso aconteceu, eu fui mais a fundo no caminho da meditação dentro do yoga. Antes disso, não me interessava tanto assim.
E aí que eu não sabia que eu estava dentro de uma linhagem não dual do budismo tibetano, que era o Kagyu e Nyingma, né? Com um cara chamado, um mestre chamado Yungay Myung Rinpoche, que ele tinha uma organização internacional. Quando eu comecei a praticar as técnicas desse cara, é, começou um monte de experiência espiritual. E uma dessas coisas que aconteceu, eu já estava nessa fase de querer um mestre, querer muito, muito, muito mestre. E aí eu comecei a sonhar, e aí eu tive um sonho com um bando de tibetano, e aí eu perguntei, pô, um de vocês é meu mestre, assim? E aí eles, não, não, quem é seu mestre é aquela menina ali. Aí, tipo, era uma criança, devia, sei lá, ter 10 anos de idade. Aí eu falei, tá, putz, mas ela é mais nova do que eu, né? Aí eu acordei, assim, só que eu perguntei, ainda no sonho, quem que é ela? É a segunda filha do terceiro autor. E eu fico com isso gravado até hoje, pra vocês verem a noção, assim. E aí eu comecei a Google, quem era o terceiro autor, quem era a segunda filha, que monge que tinha filho. E aí eu fui caçar todos na internet, monges que... Mas isso não é possível, né? Aí eu descobri que tinha alguns, inclusive do Yungay, irmão do Yungay Rinpoche. Ele tem um irmão, Tsukini Rinpoche. Ele abriu os votos de monge e ele tem duas filhas, inclusive tinha uma nova com a mesma idade. Eu falei, não, é ela, pronto, já achei minha mestra. Uma loucura. Então eu já estava esperando que fosse uma mulher nessa tradição, é, nas tradições tibetanas onde eu estava me envolvendo. Mas essas tradições, elas não tinham caminho físico. Então, tipo, o que eu estava fazendo com o yoga postural moderno, né? Eu nem sabia que tinha diferença. Bom, passaram os anos, veio a pandemia, passou um ano, na verdade, veio a pandemia, que eu tinha iniciado na Umbanda, virei, né, fazia parte da comunidade da Umbanda, e, bom, para mim estava resolvido essa parte de, que eu estou fazendo aqui? Mas aí veio a pandemia e eu conheci o livro do Harish, que é o Tantra Iluminado. E aí aquilo fez todo o meu mundo quebrar. E aí, pelo Harish, eu conheci a comunidade do Harish, e na comunidade do Harish o Dharma Buddha estava lá. E o Dharma Buddha falava umas coisas, ele criticava, não, mas isso aí é uma linguagem acadêmica, o que importa mesmo é a experiência. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas a experiência de um yogi não, é muito mais importante do que qualquer coisa que está escrita. E aquilo foi me interessando. É, e por conta dele eu me envolvi com o Bon, porque ele indicou um dos livros falar sobre yoga dos sonhos. Eu estava atrás de Yoga Nidra, achei que era a mesma coisa. Aí achei o Yoga do Sonho e do Sono com Tenzin Wangyal Rinpoche, que foi de uma outra linhagem que eu já não estava, que eu nem sabia, já estava ficando muito mais claro, né, esse processo. O que são linhagens, o que é ação para, o que é um mestre, e por aí vai. Mas dentro do bom, que eu fui bem a fundo, porque as coisas começaram a se abrir, e a parte que eu queria compartilhar, assim, além dessa história do yoga e meditação ter mudado e tal, era essa, assim, tipo, poxa, eu tava num processo longo de identidade racial e periférica, né, que eu sempre que tive que negar para ocupar certos espaços na sociedade. Aí vinha um cara branco, americano, que foi para a Índia e roubou. E eu falei, não, isso aqui é a pura cara da apropriação cultural. Eu nunca vou querer estudar com esse cara, né? E aí, né? Mas tudo que ele falava fazia muito mais sentido de forma geral do que o aspecto acadêmico. Aí eu quis me envolver com a comunidade, foi quando eu comecei a bater na porta, literalmente, na porta digital das pessoas que estão aqui no chá do Dharma. Não, quem é você? Eu posso, posso praticar com você? Foi basicamente assim. Né? Entrei em contato com a Kuleshwari e ela me deu contato, me colocou nos grupos, e aí foi assim que eu comecei a me envolver. Mas eu realmente não achava que iria fazer nada com Dharma Buddha, porque além disso tudo, eu sou pobre periférico, né? E tipo, tinha que ir para não sei aonde, pagar em dólar para conseguir. Aí eu falei, quer saber? Eu vou continuar aqui com os yogas tibetanos, que é onde tem um caminho aberto e razoável para quem eu sou. Mas eu naveguei, fui procurar várias linhagens, né? Que é uma etapa muito comum de quem está procurando, assim. Tipo, todas as linhagens não duais que estavam descritas lá na comunidade, que o Harish falava. Eu fui atrás para ver qual que me encaixava e tal. E eu estava sempre procurando mulher, porque eu não admitia. Aí eu achei uma mulher indiana, eu falei, cara, é ela. Aí marquei uma entrevista com ela. E ela falou, olha, você parece que já está indo muito bem onde você estava antes. Volta ano que vem. Porque o que você está procurando aqui talvez não seja. O que você está procurando talvez não seja exatamente comigo, que foi a Kavita. E aí ela falou: tá bom, pelo menos esse problema, porque eu já tinha que começar a escolher o que eu queria na minha vida, né? Qual era a tradição que de fato eu ia praticar? Porque
uma coisa que me gerou confusão é tentar praticar tudo de todos os lugares. Uma coisa meio megalomaníaca que eu sou acostumado a fazer. Ao mesmo tempo que isso me deu uma ampla visão sobre diversas comunidades, Kula, o que que é a família espiritual, lá, mas me gerou uma grande confusão pessoal, né? E foi só ano passado, quando eu conheci o Dharma Buddy pessoalmente, porque uma outra coisa que eu percebi nesse processo é que eu estava procurando um pai num professor, né? Porque eu não tinha essa noção, desde que eu sou adolescente, de alguém me guiando na minha família, eu não tinha uma noção. E aí eu falei, cara, ele não é para ser meu pai, ele é para ser, não é para ser minha mãe, né? No sentido de orientador espiritual, nesse nível de profundidade. E aí lá, uma coisa que aconteceu e foi a coisa porque eu estava tendo muitas experiências místicas com meditação e eu via as histórias da Shiva Priya, da Sukhasiri, das pessoas assim, tipo, foi uma conexão mística. Eu estava esperando que saísse estrelas quando eu encontrasse meu guru. Eu não tava, é a coisa mais seca possível foi o que aconteceu comigo. Só que eu estava passando por um processo longo, difícil emocional. Quando eu encontrei o Dharma Buddy, eu voltei para o meu centro. E aí eu falei assim, cara, pera, o que que eu tô fazendo? Eu tô procurando, assim, um salvador aqui. Mas, o que eu mais precisava era alguém que conta- conseguisse apontar direitinho o que que eu preciso pensar e fazer para eu me achar. E aí, quando eu pensei exatamente essa frase que eu acabei de falar, ele abriu como possibilidade de guru para mim. E aí eu falei assim, nossa, tava na minha frente o tempo todo, eu só tava projetando sobre ele alguns desejos. Eu não importa se ele é homem ou se é mulher, se ele é americano, se não é. Eu também tive que abrir mão de todos esses preconceitos, inclusive do meu sonho, que eu achei que tinha um sonho místico com o meu guru, com a minha guru, né? Para ir atrás de um mestre. Então, esse processo foi importante, né? E aí, na minha etapa agora, é honrar a conexão que eu comecei a criar com ele, para que ele aceite que eu seja um discípulo, né? Ao longo do tempo. Então, eu acho que eu gostaria de compartilhar, assim, porque a minha história não foi nada linear, não foi nada mágica com ele, mas a escolha do processo de um guru como jornada, porque, né? Assim, eu coloquei esse objetivo de tentar iluminar em uma vida, que é assim, a coisa mais ambiciosa que eu acho que alguém pode ter nessa história. Mas tentando isso, ele é um excelente caminho, né? Só tem mais 8 anos a princípio, e parece um tempo muito curto para conseguir isso tudo, mas vamos ver até o quanto mais longe. E outra coisa que eu coloquei em paz para mim é, tá, eu vou estudar o mais longe possível que der com ele, o que não der, eu arrumo outra pessoa, né? Ou então eu vou por conta própria até onde der, eu não sei quem eu vou me tornar. Mas enfim, isso me deu um processo de paz, mas me conectar com a linhagem e que fizesse sentido. E, e é isso, ele é, além de ser um excelente praticante, ele é uma pessoa muito inteligente, que é o que me admira, né? Aí eu admiro as ações dele, né? Pelo menos da fase da vida que eu conheci. Parece que antes era mais complicado. Mas era isso que eu queria compartilhar. Obrigado por terem me ouvido esse monólogo. Obrigada por partilhar com a gente. Fala, Artemis, só vou pedir para você ser breve, que a gente tem pouquinho tempo. Eu vi aqui a mensagem da Flora perguntando 8 anos, ele está se referindo ao tempo em que o Dharma pretende dar ensinamentos abertos ao público, né? É mais 8 anos. Eu acredito que seja isso, Wagner. Se não for, você me corrige. É isso mesmo, foi a previsão dele, né? Que ele quer se aposentar e dedicar a algumas outras coisas depois desse período. Artemis vai querer falar ou não tá mais aqui?
Pode falar, Artemis. Compartilhe aí com a gente sua pergunta. Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim? Ah, deu uma trava aqui muito grave. E eu pensando, poxa, eu não vou conseguir participar. Mas acho que assim, talvez eu não consiga sintetizar em um minuto. Mas eu sou a Artemis, eu conheci a tradição, né, do Tantra não dual através da Ives, e que vem há muitos anos assim me trazendo alguns conhecimentos, algumas curiosidades, as práticas, etc. E sempre me pareceu algo assim muito precioso. E eu sou uma grande investigadora da espiritualidade. Eu até me identifiquei com o que a Luísa falou, que ela estava no modo compra, assim. Eu acho que eu estou no modo compra desde que eu entendi que a espiritualidade é algo muito vasto e diverso, no sentido de onde é o meu caminho, né? Aonde é que eu vou me encaixar e qual que vai ser o guru. Então, achei muito interessante o tema de hoje. Eu já participei de alguns outros chás com Dharma aqui com vocês e eu sempre sinto essa ressonância em relação ao Dharma Bori, já assisti alguns cursos, algumas aulas, nada tão aprofundado como eu, inclusive, gostaria, mas eu tenho dificuldade com a língua, eu não sei falar inglês fluente, isso é algo que, inclusive, espiritualmente, já me questionei pensando, bom, por enquanto não é para ele ser meu guru, porque a gente não tem como se comunicar agora, mas eu espero conseguir aprender inglês ou até ter materiais traduzidos, enfim. Então, acho que algo que eu queria compartilhar com vocês, assim, brevemente, sobre isso tudo, é que como é interessante, né, quando a gente sente essa identificação e de linearidade de pensamentos e essa até experiências místicas, né, que às vezes a gente se encanta, né, e se confunde, porque assim eu conheci a espiritualidade inicialmente com cerimônias com ayahuasca. Então, a ayahuasca ela é um chá, né, indígena que tem um poder de alterar a consciência e basicamente você tem experiências psicodélicas, né, enfim, enteógenas com chá e todo mundo ali naquele ritual pode ser um grande mestre, né? Assim, pela experiência. Então, essa confusão para mim de quem era um grande mestre começou muito rápido, porque a ayahuasca torna uma pedra um grande mestre. Então, quando eu conheci o Dharma Bori e percebi assim a grandeza de uma linhagem e de um estudo aprofundado e de uma vida, né, dedicada a isso, alertou assim na minha cabeça a importância de algo realmente sistematizado, né? Porque existem realmente muitos gato por lebre, sabe? Ah, eu sou o doutor do não sei o que, o professor, né? Acho que a Luísa que deu esse exemplo de que teve uma conexão com um professor e que ele se colocava como guru, e como isso é perigoso, né? Mas ainda assim é muito difícil, assim, dentro do nosso país, né, o Brasil, nós termos gurus, né? E aí o lugar que eu achei essa fonte mais sólida seria no candomblé e na Umbanda, que aí seriam pessoas que, né, esse aqui passou desse aqui, esse é o filho de não sei quem e tal. Só que ainda assim, eu vejo que, mesmo tendo uma espiritualidade muito aprofundada, uma ancestralidade, né, dentro do candomblé, de geração por geração, de tradições, para mim, sinto que falta algo que seria o caminho da meditação, né? Eu sinto que falta, assim, o Dharma, né? Tem muita prática, tem muita devoção, mas o Dharma é algo que me puxa sempre para voltar aqui para dar uma espiada do Dharma Bori em vocês. Então, assim, eu espero que eu consiga aprender inglês, e que eu consiga entender um pouco mais dos ensinamentos, mas também que os ensinamentos venham, né, assim, de forma mais difundida na nossa língua também, porque eu acredito que são ensinamentos muito preciosos para serem tão guardados, escondidos, né? Quase assim, ninguém conhece, ninguém sabe por onde está.
Enfim, é só essas reflexões mesmo. Agradeço o espaço gratuito semanal. Para mim tem sido muito importante participar e ouvir vocês. É isso. Olha, eu vou pedir licença aqui só para responder a Artemis uma coisa. O nosso projeto de trazer o Dharma Bodhi para o Brasil é justamente possibilitar que pessoas que não falam inglês possam ter acesso a tudo que ele fala, né? Então, o Dharma não falar inglês não é um impeditivo para se tornar um discípulo, uma discípula dele ou estudar a tradição. Então, a gente tem alunos dele, inclusive, desde essa época aí da UFRJ, que a Shiva Priya mencionou, que não falam inglês. E justamente ele vir ao Brasil é uma oportunidade dos brasileiros em terem na mão ali traduzido. A gente tem um time de 5 tradutores que vão fazer a tradução simultânea dos ensinamentos enquanto ele está aqui. Então, ele vai falar e você vai ouvir no seu fone de ouvido em português o que ele está dizendo. Quem não precisa da tradução não vai ouvir a tradução, só vai ouvir no fone quem precisar. E é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando tornar mais disponível para as pessoas que não falam inglês. Mas, assim, se tem uma dica que eu daria para qualquer pessoa, gente, aprendam a falar inglês. Mas, teoricamente, você não precisa nem de entender nada que a pessoa está dizendo para receber a transmissão do Shaktipata. Mas é isso. Os treinamentos que acontecem aqui no Brasil é a segunda vez que a gente está fazendo nesse modelo, é a terceira vez que eu trago ele para o Brasil. Tudo com tradução simultânea. A Shiva Priya colocou aqui que tem aula de inglês no Trika Mahasiddhi Yoga, que eu acho que é focada para as palavras e, enfim, muito legal, não sabia, Shiva Priya. Vou indicar para as pessoas que me procuram também em relação a isso. Mas no mais é isso, gente. Essa aula de inglês, ela é com uma professora de inglês, vai começar esse grupo agora, e ele vai ser focado no curso preliminares do Trika Mahasiddha Yoga. Então, ela vai ensinar inglês a partir do vocabulário do preliminares. Então, vai ser um grupo de pessoas aqui praticantes do Trika Mahasiddha Yoga que querem aprender inglês específico para isso. Então, já vai ser todo o vocabulário e vai ser muito legal, porque vai ser já um estudo da filosofia, né? Porque o curso preliminares ele é a porta de entrada da nossa escola, onde você entende a filosofia e já tem práticas de contemplação para você aplicar essa filosofia à sua vida. E ela vai dar aula de inglês baseado nisso. Então, esse é um grupo do WhatsApp das pessoas interessadas nessa aula de inglês bem específica. E E eu. lembrando também, Shiva Priya, que desculpa te cortar, mas que o Nada. Preliminaries, ele já está 80 e poucos % traduzido com legendas para o português. Esse é um trabalho de seva, ou seja, é um trabalho não remunerado que os discípulos aqui do Brasil estão fazendo de traduzir tudo para o português, e eu gostaria muito que a gente pudesse, que eu concordo totalmente com a Artemis, que a gente, né, precisa de ter isso difundido e tal, mas eu acho que a gente poderia se organizar melhor